Aleluia, glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias em Lucas. Aleluia, Jesus. Lucas, capítulo 2. Glória a Deus. Lucas, capítulo 2, o verso 6 e o verso 7, amém? Vai nos dizer assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. Verso 7. E deu à luz ao seu filho, primogênito, e o envolveu em panos, e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. O verso 7, mais uma vez, e deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu em panos, e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Amém? Podeis assentar, glorificando o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Até aqui o Senhor tem falado conosco, né, e continuará falando. Não vou tomar muito tempo dos irmãos, as horas já se faz avançada, né, mas é um texto onde fala do nascimento de Cristo, um texto que falou com a igreja, e continua falando no tocante ao amor, o amor de Cristo para conosco. Sabemos que Cristo, Ele é o Salvador, Cristo, Ele é o Salvador da minha alma, da sua casa, da minha família, da sua família. E Cristo, Ele veio ao mundo para cumprir uma agenda do Pai. Cristo, Ele veio na terra para cumprir uma agenda do Pai. E se nós observarmos o ministério de Cristo desde o seu nascimento, nós vamos ver que em diversas vezes, diversos momentos do ministério de Cristo, Ele está atendendo uma agenda do céu. O exemplo é que Ele vir à terra, Ele vir aqui, Ele está vindo cumprir a missão, a agenda que o céu estabeleceu para Ele. Cristo, ao vir à terra, Ele está cumprindo uma agenda do Pai, o Deus Criador, poderoso e santo. Tanto é que em João 4, verso 3, vai aparecer Cristo cumprindo mais uma agenda. Em João, capítulo 4, verso 3 e o verso 4, a Bíblia vai dizer que Jesus estava deixando a Judéia e retornando para a Galileia. Mas no meio do caminho, ele vai dizer que é necessário passar por Samaria, uma agenda no qual não apareceu do nada, uma agenda no qual não apareceu por acaso, mas uma agenda que veio do céu direcionado para ele cumprir essa tal agenda. Então perceba que o Filho, ele tem espaço na agenda dele para cumprir a agenda do Pai. O Filho tem espaço para atender o chamado do Pai. Em outras palavras, para você entender, Jesus ele está retornando para Galileia, mas no meio do caminho ele fala: peraí, eu tenho uma agenda do meu Pai que preciso cumprir e é necessário que eu passe por Samaria. Eu tenho um compromisso lá e eu não posso deixar de fazer, porque a agenda não é minha. Eu estou na terra, mas a agenda não é minha. O compromisso é do céu com Samaria. A agenda é do céu com Samaria. Então, se é do céu com Samaria, eu não faço o que eu quero fazer. Se é do céu com Samaria, eu não faço o que eu quero fazer. Muito pelo contrário, Cristo está nos ensinando que quando a agenda é do céu, o compromisso é com o céu, não é a minha vontade, mas é a vontade do meu Pai, é a vontade do céu, é a vontade do meu Deus que prevalece. Aleluia! Então Cristo, em diversos momentos do seu ministério, você vai encontrar Ele atendendo uma agenda do Pai. O Filho tem espaço na sua agenda para atender a agenda do Pai. Sendo assim, podemos dizer que em meio a tantos ensinamentos, tantos compromissos que Cristo tinha, aleluia, como é que Ele conseguia arrumar espaço para atender a agenda dele e a agenda do Pai?
Como é que ele conseguia fazer isso? Aleluia. E se nós vermos, nós vamos ver que ele está fazendo com excelência. Ele conseguia cumprir tudo certinho, com excelência. Ele conseguia atender a agenda do céu com excelência. E aí eu faço uma pergunta para nós, não precisa me responder, mas e quanto a nós? Como está a nossa agenda? Nós estamos atendendo a agenda do céu ou nós estamos preenchendo a nossa agenda da terra e se esquecendo de cumprir a agenda do nosso Pai? A agenda do Deus Todo-Poderoso que vale mais. E quanto a nós? Será que nós estamos tomando o espaço do céu com os nossos afazeres? Me desculpa você, mas aperta o cinto e eu vou falar isso sem medo. Toma vergonha, crente. Comece, aleluia, a abrir espaço para Deus, porque Ele fez o melhor por você, e é impossível você olhar para mim e dizer que você não tem espaço para participar de um momento de oração com Ele, um momento de intimidade com Ele. Para de graça e toma vergonha. Ele se entregou, foi por você, Ele cumpriu a agenda do céu por você, Ele foi crucificado por você, aleluia. Então não dá para continuar da mesma forma que está, aleluia. Há quanto tempo, aleluia, você não vai para aquele cantinho da sua cama e ora ao seu Pai? Há quanto tempo você não deixa os seus afazeres por 5 minutos e vai se encontrar com o seu Deus, aleluia. Talvez a tua agenda está tão cheia que você não consegue cumprir a agenda do Pai. Talvez a sua agenda está tão lotada que não tem espaço para a agenda do céu, aleluia. Mas Cristo, Ele está nos ensinando que um bom filho em sua agenda tem espaço para atender o chamado do Pai. Cristo está nos ensinando que um bom filho, ele tem espaço para atender o chamado do Pai. E não é qualquer Pai, é o Pai Deus, todo Criador dos céus, da terra, do universo. Um Pai que amou o mundo de tal maneira que se não fosse isso, você não estaria aqui hoje, aleluia. E aí vai uma dica para você que está com a agenda tão lotada. Rasga a agenda hoje, aleluia. Joga fora essa agenda, aleluia, e começa a alinhar a sua agenda com a agenda do céu. O céu não vai se alinhar com a sua agenda, não. Muito pelo contrário, é você que tem que se alinhar com o céu. É você que tem que se alinhar com Deus, aleluia. Jesus, ele passou pela terra, mas não cumpriu a agenda dele, ele cumpriu a agenda do céu. Nós vamos falar isso numa próxima oportunidade. Em Lucas 2, verso 7, vai dizer sobre o nascimento de Cristo. Uma profecia se cumpre, Maria dá à luz a Cristo. O menino nasceu, e quando a Bíblia fala sobre o primogênito, aleluia, nós vamos entender que de fato seria o primeiro filho, o primeiro menino, e de fato não havia outro. De fato não tinha outro antes até este momento. E perceba que em Lucas 2, verso 7, vai dizer que ele é o primogênito, o primeiro. Em João capítulo 3, verso 16, vai dizer que ele é o unigênito do Pai. Então perceba que em Lucas ele é o primeiro, em João ele é o unigênito, primeiro e único. Não existe outro além de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Ele é o primeiro, ele é o último, ele é o primeiro, ele é o único. Não tem outro a ser adorado a não ser o Cristo, Jesus de Nazareno, aleluia. Em Isaías 43, verso 11, vai dizer que ele é o único Salvador. O verso 13 vai dizer que antes que houvesse dia, ele já era Deus, aleluia. Ele é o primeiro, ele é o único, e antes que houvesse dia, ele já era Deus, aleluia. A história vai dizer que Maria dá luz ao primogênito. Jesus nasce. Aleluia, a Bíblia vai nos dizer que envolveram Jesus em panos.
Acabamos de ler, e deu à luz ao seu filho primogênito e envolveu em panos e colocaram ele numa manjedoura. Aleluia. Porque não havia hospedagem para ele na estalagem. Só para vocês entenderem, a estalagem ela é um abrigo, aleluia, no qual as pessoas iam para lá, as pessoas que não tinham condições, as pessoas mais pobres, né? E as pessoas com as piores condições se abrigavam ali. Então olha a situação que Jesus está, neste lugar onde os mais pobres, onde a classe era bem ruim ali, o abrigo era bem ruim, o espaço era ruim, não tinha lugar para Jesus, não tinha lugar para o menino. Então ali eles envolvem ele em um pano, levantam ele, enrolam ele num pano e colocam ele sobre uma manjedoura. A manjedoura é o lugar indevido para manter uma criança. Por quê? Porque a manjedoura é um lugar onde os gados se alimentam, os porcos se alimentam, os bezerros se alimentam. E olha o nível que Jesus está enfrentando no início da sua vida, no início da sua trajetória aqui na terra. A manjedoura ela é o lugar onde alimenta os gados. Me permita correr que as horas não me esperam. Imagina o pensamento dos pais agora neste momento. E agora o que nós vamos fazer? Não tem lugar para nós, não tem lugar para o menino. Mas alguém tem uma ideia. Qual que é a ideia? Vamos enrolá-lo, vamos colocá-lo sobre uma manjedoura. Mas a manjedoura cheira mal, a manjedoura não é confortável, a manjedoura não é o lugar devido. Mas vamos enrolar ele para que ele não se contamine, para que ele não tenha contato com a sujeira. Vamos enrolar ele porque ele é santo e ele não pode ter contato com a sujeira. Vamos enrolar e ter o cuidado com o menino porque ele não pode se contaminar. E eu vejo algo interessante aqui, aleluia, porque não tinha espaço para Jesus, não tinha onde colocar ele, e eles enrolam ele para não ser contaminado. E aqui eu abro um parêntese. Quando nós aceitamos a Cristo, confessamos a Ele como nosso único e suficiente Salvador, uma coisa que Ele faz com nós é nos dar vestes novas. E por que vestes novas? Para que nós não voltamos a nos contaminar com o que está lá fora. O menino foi enrolado para não se contaminar com a sujeira. As vestes novas que Ele te deu é para você não voltar a se contaminar com a sujeira do mundo. Aleluia. O ambiente, aleluia, não pode contaminar. O ambiente não pode contaminar aquele que já ganhou vestes novas. Aleluia. Independente do lugar que você está, quando você confessa a Cristo, você recebe as vestes novas dele. Você recebe uma nova oportunidade, uma nova chance. Aleluia. E você pode até apresentar diversas situações aleatórias, dizendo que não consegue não se envolver com tal coisa, não consegue manter a santidade. Você pode até dizer que por onde você anda é tão contaminado que a qualquer momento você vai dar uma escorregada, seja no trabalho, na faculdade, seja na rua, seja onde for. Mas eu vim aqui para te dizer, Cristo tem vestes novas para você. Então não se contamine, aleluia. Perceba que Jesus está recebendo esse cuidado. Ele é o Santo dos Santos e ainda assim está recebendo esse cuidado para não se contaminar. Ele está sendo cuidado pelos pais, e ao decorrer do crescimento de Jesus, nós vamos ver que ele se tornou um homem tão sábio que ninguém mais era capaz de ensiná-lo. E então, com 30 anos de idade, ele vai seguir, aleluia, a profissão do seu pai, e com 30 anos de idade ele inicia o seu ministério na terra. Com 30 anos de idade nós vamos ver que Jesus ele vai realizar milagres, prodígios, maravilhas. Nós vamos ver pessoas sendo curadas, nós vamos ver pessoas sendo transformadas, mas em dado momento do ministério de Jesus, nós vamos nos deparar com ele crucificado, nós vamos encontrar com ele na cruz
cruz do meio, o homem que realizou milagres, maravilhas, prodígios, transformou vidas, deu chance a outras pessoas, agora ele está pregado na cruz do meio. Imagine agora os seus familiares olhando de baixo a sua mãe que o envolveu em panos para que ele não fosse contaminado com a sujeira da manjedoura. Agora essa mãe, ela está vendo rasgarem as vestes do seu filho, ela está vendo o seu filho sangrando na cruz, ela está vendo os pregos nas mãos do seu filho. Aquela mãe que cuidou das suas vestimentas, agora estão vendo rasgarem as vestes do seu filho. Imagine a aflição dessa mãe. Mas vai chegar um dado momento em que Jesus, aleluia, ele vai render o seu espírito ao Pai. Vai chegar em dado momento que Jesus, ele vai se entregar ao Pai, aleluia. Mas aí, quando ele se entrega, vai surgir um homem chamado José de Arimateia. Isso, em João 19, verso 38, o José vai aparecer, e em Lucas 23, verso 50, vai dizer que José era um homem bom, um homem justo, um homem fiel. Em João 19, 40, vai dizer que José de Arimateia, ele vai pedir o corpo de Cristo após a sua crucificação, após ele render o seu espírito, e ele vai dizer: eu quero cuidar do corpo do mestre, ainda que aqueles o abandonaram, eu quero tomar conta do corpo do mestre, aleluia. É como que se José estivesse dizendo: bateram nele, cuspiram nele, crucificaram ele, rasgaram as suas vestes, mas eu não troco o corpo de Cristo por nada, eu não desisto do corpo de Cristo, aleluia. Muitos abandonaram, correram e o negaram, mas eu estou aqui e eu quero o corpo de Cristo, porque eu quero continuar cuidando dele, aleluia. José, aleluia, ele perde o corpo de Cristo, desce a cruz, ele remove os pregos, ele remove a coroa de espinho, ele limpa o excesso de sangue. E olha só que interessante, José de Arimateia, ele vai pegar lençóis novos, lençóis limpos, panos novos, e ele vai envolver o corpo de Cristo. Parece que a cena se repete lá no nascimento, ele foi envolvido em panos novos. Agora, quando ele é crucificado e rende o seu espírito, José de Arimateia vai preparar o melhor lençol com especiarias caras, e ele vai envolver o corpo de Cristo, aleluia. José está demonstrando um amor pelo corpo de Cristo, um amor incondicional, aleluia. Demonstrar amor pelo corpo de Cristo não é só quando as coisas estiverem bem. Demonstrar amor pelo corpo de Cristo é decidir ficar com Ele, mesmo quando todos decidem ir embora. É ficar quando todos desistem. É preparar o melhor, mesmo quando a situação não tiver favorável. Aleluia, Jesus. Se você se aprofundar nessa história, nesse trecho, você vai notar que os lençóis usados são novos, as especiarias que são usadas é caríssimas, mas José, aleluia, ele não está nem aí, ele quer dar o melhor para o corpo de Cristo. Perceba que até o sepulcro que Cristo foi colocado é novo. Então, mesmo na morte de Cristo, para que o corpo não tivesse contato com a sujeira do mundo, ele é envolvido sobre panos novos. Para que não tivesse contato com a sujeira, ele é envolvido com os panos novos. Quando Cristo nasce, tiveram cuidado de o envolver em panos, para que não tivesse contato com a sujeira. Quando ele
é crucificado, também tiveram esse cuidado, aleluia, porque ele não podia se contaminar, porque ele era santo dos santos, aleluia. Isso falou muito comigo enquanto eu estava estudando essa passagem, aleluia, e ao mesmo tempo fez o meu coração ficar em paz. Eu já estou caminhando para o fim, aleluia. E quando eu comecei a olhar, eu percebi que quando Cristo nasceu, enrolaram ele no pano em forma de cuidado com ele. Quando ele foi crucificado, rendeu o seu espírito, enrolaram ele num pano em forma de cuidar do corpo dele. E aí eu percebi que desde o nascimento do mestre, o céu cuidou dele. Desde a crucificação do mestre, o céu continuou cuidando dele. Isso me trouxe uma paz terrível, sabe por quê? Porque desde que eu nasci, o céu cuidou de mim. Desde que você nasceu, o céu cuidou de você. E Deus, Ele sabe o nosso final desde o nosso começo. Então não tema as tempestades que há de vir, porque Ele te envolve em panos, Ele te cobre, Ele te livra. Nada chega à tua tenda se não for permissão dEle. Então a oportunidade que você tem é de exaltar, exalte. Se a oportunidade que você tem é glorificar, glorifique, aleluia. Oh glória, 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 glória. A Bíblia vai dizer em João 20 adiante, aleluia, que a notícia que o corpo do Cristo teria sido roubado vai se espalhar pela cidade, e Pedro e João vai chegar no sepulcro, aleluia. E quando eles chegam ao sepulcro, eles vão se deparar com os panos que foram envolvidos no corpo do mestre, estão dobrados no canto, estão lá colocados lá organizados, e Cristo ele deixa os panos dobrados, os panos organizados a fim de nos transmitir uma mensagem. Cristo ele poderia levar consigo os panos, Cristo poderia levar com ele os panos, mas ele queria nos deixar uma mensagem. Em João 14 verso 16, olha só isso aqui, Jesus ele vai dizer em dado momento que ele vai ao Pai e rogará ao Pai para que ele envie outro Consolador. A palavra rogar, ela tem um significado, é pedir insistentemente, mesmo quando já tem o não. Então Cristo, em outras palavras, ele está dizendo, ele já falou que não, mas eu vou lá e vou rogar, eu vou insistir para que ele envie outro Consolador, aleluia. Mas aí você pode perguntar, quando é que Deus Pai falou que não? Quando é que ele deu esse não? Em Gênesis 6, verso 3 vai dizer, o meu espírito não permanecerá para sempre no homem. Então estávamos condenados a não ter o Espírito Santo, aleluia. Jesus, sabendo disso, ele vai dizer, a resposta é não, mas eu vou ao Pai, e eu vou rogar para que ele envie o Consolador. E agora voltamos lá para os panos, aleluia. Os panos é a tipologia do Espírito Santo. Desde o nascimento de Cristo, ele é envolvido com os panos. Desde o nascimento dele, ele é envolvido com o Espírito Santo. Quando Cristo ele ressuscita, ele deixa os panos dobrados, e ali ele já dá um sinal, aleluia. Ali ele já fala, aleluia, como que se estivesse falando para nós, eu estou indo, mas o Consolador vai ficar. Eu estou indo, mas o Consolador ele vai permanecer, aleluia. Antes aquilo envolvia Cristo por fora e envolvia os homens por fora. Panos, tipologia do Espírito, era envolvido no corpo por fora. Ele falava e voltava, mas quando Cristo ele morre, ele ressuscita, ele vai ao Pai, ele vai dizer, Pai, aleluia, o Senhor já falou que não, aleluia, eu já tive a experiência de ser envolvido por fora, mas agora, Pai, envia o Espírito Santo para habitar
dentro deles, Pai. A resposta é não, mas envia lá, Pai. Aleluia. Oh, glória, 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 glória. E hoje, aleluia, para a glória do Cristo, aleluia, o Espírito Santo, Ele não o envolve mais por fora. Hoje Ele mora dentro de mim. Hoje Ele mora dentro de você. Aleluia. Eu não sei se você tem motivos para adorar, mas eu tenho muito motivo para agradecer a Ele pelo sacrifício feito, agradecer a Ele por ter suportado e ter rogado ao Pai para enviar o Consolador para a minha vida, o Consolador da minha alma, o amigo Espírito Santo. Aleluia. Oh, glória, 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 glória. Oh, aleluia. O Espírito Santo hoje mora em mim. O Espírito Santo hoje mora em você. Aleluia. Não nos envolve mais por fora. Não, 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 não. Ele está dentro. Ele está dentro. Ele está dentro. E todo dia nós temos que reconhecer que Cristo, Ele é o primeiro, o primogênito, o unigênito, o único, suficiente Salvador da nossa alma. Aleluia. Aleluia. Desde então temos vivido uma vida de adorar a Deus, de entregar o nosso melhor. Desde então temos vivido uma agenda de Cristo para as nossas vidas. Aleluia. E eu não vim aqui nessa noite para ser reconhecido pelo homem, não. Eu não vim aqui para agradar o homem, não. Eu estou aqui, sabe por quê? Eu vou te falar o porquê. Porque esse Cristo que rogou ao Pai para enviar o Espírito Consolador, Ele me fez uma promessa. Sabe qual é a promessa que Ele me fez? Ele me fez uma promessa de que um dia Ele virá me buscar. Um dia Ele me levará lá no céu para ceiar junto com Ele. E vocês não imaginam, mas todos os dias eu fico pensando como será ceiar com Ele lá no céu. O meu coração anseia isso. O meu coração clama por isso. Aleluia. Oh, glória, 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 glória. Eu anseio por este momento. Mas enquanto isso não acontece, o que eu posso fazer? Ei, faça igual José de Arimateia. Continue cuidando do corpo. Se envolva com o corpo. Não largue o corpo. Não se distancie do corpo. E ainda que muitos saiam por vergonha, você fica, porque o corpo é de Cristo. Aleluia. A missão da igreja é pregar o Evangelho. A missão da igreja é pregar a palavra, aleluia. A missão do Espírito Santo é convencer o homem. E a missão de Cristo é salvar, aleluia. Eu fui alcançado por Ele, a minha casa foi alcançada. E estes três, aleluia, em conjunto, alcançará as nações, famílias, línguas. E não para por aí. Um dia, entraremos pelas ruas de ouro, cantaremos no grande coral e dizemos: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia. Oh, glória, 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 glória. Ah, Espírito Santo, aleluia. Glória, 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 glória. A mensagem de hoje é para você, aleluia, que por um momento se sentiu sozinho. Cristo deixou o Espírito Santo para te consolar. Se por um momento você se sentiu que não tem amigo, o Espírito Santo, Ele é o melhor amigo. Se por um momento você achou que não tem mais jeito, o Espírito Santo te apresenta o caminho da verdade. Então não pare, não desista. Da mesma forma que Ele me amou,
Ele também te amou, Ele te ama, Ele ama a sua casa, Ele ama a sua família, e nada sai do controle dEle. Aleluia, oh, aleluia, Jesus. Oh, meu Deus, aleluia, Santo dos Santos. Eu não sei se você entendeu a mensagem, me desculpa a correria, mas eu preciso falar isso. Jesus te ama, Jesus, Ele te ama, Jesus, Ele te ama, aleluia. Ele dá uma oportunidade hoje para você. Se envolve com o corpo, não se distancie do corpo, não saia de perto do corpo. Aleluia. Oh, glória, 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 glória. As horas já não nos esperam. Aleluia. Eu espero que você tenha entendido a mensagem. Eu espero que você leve essa mensagem para sua casa, reflita, porque Ele te ama. Ele não desistiu de você, Ele não desistiu da sua casa. Tudo que Ele fez foi por amor à sua vida. Aleluia. Fique com essa palavra, aleluia, nessa noite. Glorifique ao Senhor. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Quero chamar os pastores e os presbíteros já para se preparar, para nós celebrarmos a ceia. Deus é fiel. Não se envolva, não perca o foco, não se distraia. Amém. Porque Ele te escolheu, Ele morreu por mim e por você, Ele morreu por nós. Que amor é este? Tem um louvor que fala assim, né? Que amor é este? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Aleluia. Para mim. Não há nada melhor. Não há nada igual a que se compara a esperança viva. Tua presença. Aleluia. Deus é fiel. O mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Até que venha. José de Arimateia envolveu o corpo de Jesus em panos novos.
colocou Jesus dentro de um sepulcro novo. Não tinha ninguém ainda sido colocado dentro daquele sepulcro. Mas José de Arimateia apenas emprestou o sepulcro. Porque Jesus não ficaria dentro daquele sepulcro. Ao terceiro dia ele ressuscitou. E ele vive e reina para todos sempre. O apóstolo Paulo vai dizer que se nós não expressarmos a fé pela confiança da promessa que nos foi feita, se não professarmos a nossa fé nele, pela ressurreição, a nossa fé é vã. Porque o motivo de estarmos aqui é porque ele ressuscitou. Vou repetir. O motivo de estarmos aqui é porque ele ressuscitou. E fez uma promessa: eu vou, mas eu também voltarei. Eu vou, mas eu também voltarei. E vos levarei, para mim mesmo. Ele está dizendo: você é meu. Ele está dizendo: você é minha. E vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Muitos já partiram. Os heróis da fé, irmãos, irmãs, simples, que os seus nomes ninguém nunca ouviu falar. Quantas mulheres de Deus já partiram para a eternidade, humildes, sem palavras, sem conhecimento humano, mas tinham o Espírito de Deus dentro delas. Quantos homens na sua simplicidade, homens de fé, homens de confiança, homens que não negaram o Senhor, que não estão mais entre nós, já partiram para a eternidade. Já foram e já estão com o Senhor. Já alcançaram a promessa do Senhor. E nós que aqui estamos, a palavra é a mesma: sede fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quer receber coroa? Coroa da vida? Quer ter coroa da vida? Quer ter coroa da vida? Seja fiel. Coloque sobre os seus pés. Quem participa da ceia? Aqueles que professam a fé em Cristo, que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, que confessaram a sua fé em público. Aqueles que desceram as águas batismais, que têm lutado contra o pecado, contra o mundo, que têm obedecido a palavra do Senhor, que têm servido a Ele. Alguém diz: mas e fulano? Não te interessa. Mas e ciclano? Também não te interessa. Examine o homem a si mesmo. Então, coma desse pão e beba deste cálice. O exame é pessoal. Se você está em comunhão com Cristo, se você tem esta aliança, é uma aliança, irmão. É aliança. Se você está afirmada nesta aliança, né? Quem pode? Quem atentará alguma acusação? Quem? Se nós já fomos lavados pelo sangue do Cordeiro. Vamos apresentarmos, consagrarmos esses pães. Amém? Os pastores estarão agora apresentando, nós estaremos orando.
É um pão feito em uma panificadora, uma padaria, pela mão do homem. Mas nós vamos orar. Alguém fala assim: pastor, vai ser transformado no corpo de Jesus? Não. Apenas estaremos consagrando como símbolo do corpo de Cristo, que servirá de alimento e para a nossa comunhão e aliança perpétua com Ele. Quem tem essa aliança com o Senhor aí? Quem está nessa aliança? Senhor meu Deus, tenta as mãos para cá. Senhor meu Deus, nós apresentamos ao Senhor e consagramos a Ti, Senhor, estes pães, que o Senhor, pela Tua infinita graça e misericórdia, na Tua soberana vontade, enviou o Teu Filho amado Jesus, como foi pregado nesta noite, ministrado esta palavra, para dar a sua vida pela humanidade. E o Teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos deixou como um símbolo, para que quando pudéssemos nos reunir, dando testemunho do Teu sacrifício, da aliança que Ele fizera com a Tua igreja, que nós iríamos nos reunir, consagraríamos estes pães, e como símbolo, Senhor, participaríamos todos juntos, em uma só fé, em uma só comunhão, dando testemunho do sacrifício e da morte do nosso Senhor. Mas também nos alegramos, porque a promessa, ela foi feita, que nós participaríamos enquanto estivéssemos neste mundo, mas se permanecemos fiéis até o fim, há uma festa que nos aguarda, há um lugar que já está preparado, há uma mesa que já está posta, e é para lá, Senhor, que nós vamos. E por isso nós bendizemos e engrandecemos ao Senhor por tudo e pelo Teu grande e infinito amor, em nome de Jesus. Amém. Podeis vos assentar enquanto os obreiros, as obreiras vão, daqui a pouco já entregar os pães, os pastores vão estar partindo, a banda louva a Deus e a igreja engrandeça o nome do Senhor. O Senhor está na casa, amém? Aleluia! Glória a Deus! E agora nos convida a ceiar com celestial maná, que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vem no fogo peixe e pão, e Jesus que os convida a ceiar vir. Vem cear, aleluia! Oh, glória a Deus! Mesmo
tu te podes Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedento se achar, venha a Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura Ele dá. E também dá vida ao pão, que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Vem cear. Aleluia! Glória a Deus! Saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Aleluia! Todos pegaram, ficou alguém na nave da igreja, o obreiro passou e ficou a nossa amada irmã. Amém? Um dos obreiros chega até ali a nossa amada irmã. Louvado seja Deus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 11 e o verso de número 24. E tendo dado graças, o partiu e diz: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Podeis comer todos, anunciando a volta do Senhor. Nós bendizemos a Ti, Ramassurida. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, pelo Teu infinito amor. Ramassurida. Obrigado, querido Deus. Obrigado, Jesus. Tu és maravilhoso. Tu és fiel, Senhor. Nos resgataste, Jesus, da escravidão do pecado. Estávamos perdidos, caminhando, Senhor, para o abismo, cegos. Mas o Senhor nos trouxe para o caminho. Oh, aleluia! Louvado seja o Teu nome, Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia. Convido a igreja a colocar sobre os vossos pés. Mais uma vez, vamos apresentarmos este cálice. Aleluia. Senhor meu Deus, não merecíamos, mas o Teu amor, como nos afirma a Tua palavra, o Teu amor incondicional, tão grande, imensurável, deu o Seu único Filho, para que hoje pudéssemos estarmos aqui. Porque a Tua paz, Senhor, ela reina em nós. Pois não há mais um juízo sobre aqueles que receberam o Teu Filho. Por isso, nesta noite, como igreja, como servos do Teu reino, nós damos graça a Ti.
consagrando, Senhor, este cálice como símbolo desta aliança, o sangue do teu Filho amado, Jesus Cristo, o sangue que purifica o homem de todo pecado. Esta aliança, Senhor, que é perpétua, meu Deus. Muito obrigado por tudo, por se fazer presente em nós e em nosso meio, em nome de Jesus, aleluia. Quantos obreiros vão passando com o cálice, louvamos a Deus, aleluia, oh aleluia. Bendito seja Cordeiro, que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o teu sangue, que por nós ali ele verteu. Eis neste sangue lavado, com roupas que dão salvação, os pecadores remidos, que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, deste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Aleluia! Quão espinhosas coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nessas chagas purezas para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Aleluia! Ficou alguém na nave da igreja, o obreiro passou, todos pegaram. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que bebedes, em memória de mim. Todos juntos, bebei do cálice. Dalamaço e da rai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Deus de glória. Aleluia.
Ó morte, onde está a tua vitória? Aleluia! Tragada foi a morte, e o Senhor venceu. E a Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor vai dizer que nós somos mais do que vencedores. Nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Vencemos porque Ele nos dá força. Aleluia! Aleluia! Louvado seja Deus. Glória a Deus. Louve a Deus com as palmas, os irmãos que podem, toda a igreja.